Olá, bem-vindo! Começa agora o De 0 a 100 com Saúde, seu programa sobre longevidade ativa. Aqui descobrimos os caminhos para viver mais e melhor. Um dos principais pilares para isso, já sabemos, é o equilíbrio mental. Como cuidar dos sentimentos e dos pensamentos para conseguirmos ir atrás dos nossos objetivos. Hoje recebemos a psiquiatra, especialista em infância e adolescência, doutora Daniele Adimoni. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Obrigada a vocês pelo convite. É uma alegria a gente, nesse programa que sempre fala sobre longevidade, sobre os caminhos de como viver mais e melhor, nós estamos sempre reforçando a importância da saúde mental para conseguir fazer exames médicos, atividade física, ter uma alimentação balanceada e o tanto mais que o equilíbrio emocional, né, as questões psíquicas envolvem e tem realmente essa importância. Nessa edição, doutora, diferente das outras, a gente vai exibir no telão, nossa diretora Mirella Scatolin separou algumas reportagens interessantes para a gente ir papeando para a senhora, você, e contando para a gente sobre o assunto. Vamos à primeira, então, está aqui na tela, a gente vai falar sobre um assunto bastante pesado, forte, as famílias que perderam filhos por suicídio e overdose, veja só, agora processam redes sociais. Aí tem a foto de uma menina, poxa, super jovem, 15 anos, que segundo a mãe dela era viciada em redes sociais. Quais os limites, uma questão tão debatida atualmente, não é? Difícil a gente falar, né? Acho que, na verdade, assim, é claro que a gente tem uma exposição grande e ruim nas redes sociais, né? A gente vê vários cancelamentos, o cyberbullying, mas a gente sempre tem que pensar que tem uma questão individual também, né? Alguém que está bem do ponto de vista de saúde mental não vai tentar suicídio, não vai ficar viciado em telas, né? Então, a gente sempre tem que pensar como que essa pessoa estava antes, que bagagem que ela tem, que tipo de resiliência ela tem para lidar com as coisas, né? Você e eu podemos passar pela mesma situação e você pode tentar se matar e eu vou ficar muito chateada, mas vou continuar minha vida, né? Então, a gente sempre tem que pensar isso, assim, como que essa pessoa, o que ela tinha de reserva, né? De bagagem psíquica para dar conta disso. Então, não dá para a gente falar que é só por conta das redes sociais, é claro que é uma situação muito difícil, mas não só isso, né? Acho que depende muito daquele indivíduo, de como ele estava antes de passar por essa situação, como qualquer trauma. É, com certeza, precisava saber como que foi todo o crescimento dela até os 15 anos, né? As experiências dela, o ambiente familiar. O que você diria, doutora, sobre a responsabilidade ou de qual forma os pais podem ficar de olho nos filhos para perceber se eles estão um pouco tristes demais, escondendo algumas angústias ou se estão se expondo um pouco além do que o devido, se é que se pode dizer, nas redes? Sim. Eu acho que o problema das redes é esse, né? A gente acha que a pessoa está em casa e ela está segura, que era o que acontecia antes, né? Se a criança não estava na rua, ela estava bem em casa. Agora é o contrário, né? Ela está em casa, mas ela está exposta ao mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, sim, os pais têm que monitorar as redes sociais, com quem as crianças falam, quanto tempo eles ficam na tela, enfim, tudo isso, né? Do mesmo jeito que a gente fala, olha, me avisa a hora que você chegar, né? Você faz tal caminho, não fala com ninguém na rua, é o mesmo cuidado nas redes sociais, né? E o que eu vejo é que, na prática, isso ficou um pouco perdido, porque, de novo, né? Ninguém sabia muito lidar, era tudo muito novo e as crianças e os adolescentes foram ficando meio, acho que soltos nesse campo e entrando onde eles não davam conta, porque é isso, né? A partir do momento que você se expõe e cai uma enxurrada de coisa em cima de você, você não dá conta daquilo, né? Então, assim, o mesmo controle que a gente tem fisicamente com os nossos filhos na rua ou em qualquer outro lugar, a gente precisa ter, né, na internet, nas redes sociais. Né? Com certeza. Até nessa reportagem diz que a garota acordava às 3 da manhã e já colava já tinha uma questão a cara prévia, na tela, já né? tinha, né? Sim, uma questão que ela estava canalizando para esse caminho, para essa terra meio que de ninguém, né? E não é um problema exclusivo de adolescentes, né, ou de crianças, mas também muitos adultos sofrem os chamados cancelamentos ou estão expostos a serem observados, receberem comentários desagradáveis. Como você acha que a gente, né, eu também tenho rede social, às vezes recebo comentários desagradáveis, pode fazer para lidar com isso, saber separar um pouquinho, não se ofender tanto? Até mesmo com comentários de pessoas que muitas vezes a gente nem conhece, que não nos conhecem, principalmente. Sim, eu acho que é exatamente essa a ideia, né? A internet é terra de ninguém, né? Aquela pessoa que está te jogando coisas horrorosas, né? Porque a gente vê as pessoas super agressivas, né? Tem que matar não sei quem, né? Umas coisas que você fala...
jamais te falaria pessoalmente, olha, Adriana, você, né? Porque isso não é possível, né? Então, primeiro a gente tem que pensar isso, né? Que a coragem que as pessoas têm nas redes sociais é uma coisa que deve ser, vamos dizer assim, ignorada, né? Por quem está recebendo aquela ameaça. E eu acho que é um pouco isso, né? Da gente tentar se preservar também. Então, assim, começou a receber muita coisa, não entra, não olha, apaga, né? Porque a gente tem que ler o que é construtivo, o que é produtivo, né? Claro que existem críticas que são legais, a gente vai usar, vai pensar, mas essas coisas muito agressivas a gente tem que, né? Porque senão a gente só fica vivenciando isso, né? O ruim, o agressivo, o triste, ninguém quer, né? Ninguém dá conta disso, né? Então é tentar se afastar um pouco disso, né? Porque não deixa de ser uma escolha também o que consumir, né? Quer ficar o dia inteiro lá lendo os comentários, sim. ou se expondo um pouco além do que você acha que seria bacana para você, tem as consequências, né? Sim. Vale a quanto pena você pensar. deixa isso te, né, interferir, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Saber separar. E isso me faz lembrar de um outro assunto, a Mirella pode separar já para a gente analisar, caso de internet, e stalks também, né? Os stalkeadores, como se diz. Atualmente tem uma série em uma rede de streaming que está fazendo um baita sucesso, que é aquela Bebê Rena, que é uma história real de uma mulher que ficou stalkeando o rapaz durante um super tempo. Ele demorou para conseguir sair fora, denunciar. Como lidar também com esse assédio de pessoas que perseguem? O que acontece, será, com o stalkeador que entra nessa paranoia, não sei como se diz, e não deixa o outro em paz? Bom, eu consigo pensar várias patologias psiquiátricas, né? Não conheço, a pessoa ainda não viu o seriado, mas é isso, né? Acho que alguém que precisa vivenciar a vida do outro é alguém gravemente do ponto de vista psíquico. Né? Eu preciso cuidar da minha vida, eu posso me interessar por uma figura pública, acompanhar, mas a minha vida está aqui, a vida da pessoa está ali, eu não dou conta, né, de ficar entrando. Então, realmente é alguém com alguma questão muito grave. E aí, de novo, né, cabe a outra pessoa que está do outro lado, quando sabe, também encerrar isso, né? Quantos casos a gente não vê que a pessoa seguiu isso, fez aquilo e aí grudou num outro, porque também, de algum jeito, teve uma chave fechadura, né? Teve uma certa abertura. Tem um seriado, não sei se já viram, que chama You. Já assistimos bem também, isso, né? bem isso também. Bem isso, né? Então, assim, ele vai aqui, aí consegue, né? E aí ele vai embora, mas também tem a abertura da pessoa, né? De ser uma pessoa mais carente, mais aberta, né? De mostrar tudo. Isso também é outra questão importante, mostrar tudo nas redes sociais, né? Onde você está, o que você compra, quanto você gasta. Isso também é muito sério, né? Porque sei lá quem que está vendo isso, né? Quando a gente mostra dos nossos filhos, por exemplo, né? Sei lá, a escola que estuda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que se preservar, né? Uma coisa é você mostrar para os seus amigos, outra coisa é para sei lá quem, porque a ideia é essa, né? A gente não sabe quem está vendo a nossa vida. Isso é muito perigoso também. Sim. Né? E aqui está a reportagem, a manchete até assustadora. O Brasil registrou mais de 70 mil casos de stalking contra mulheres entre 2023 ou em 2023, apontou o levantamento. De acordo com esses dados, a cada hora, 9 mulheres denunciaram o crime. Ao todo foram 93,100 mil casos no ano passado. 93.100 casos no ano passado, não é? Então é bastante, a gente vê aí a mulher se destacando como vítima, mas acontece com homens também. Como se proteger? Será que tem que procurar a polícia? Vai sentindo? Como eu sei se é um caso de stalking que eu estou vivendo? Tem também, falam às vezes sobre sociopatia, não pode estar relacionado, né? Você falou sobre diversos perfis psicológicos para agir assim. Como que eu afasto uma pessoa dessa? Vou pondo limite, bloqueio, tento conversar? Então, aí é individual também, né? Mas é isso. Primeiro é você não se expor. Porque a partir do momento que você se expõe, você dá essa abertura para os outros entrarem até onde não deveriam, né? Então, acho que sempre pensar a nossa exposição, principalmente as mulheres, né? Como mostra esse levantamento. E a partir do momento que alguém começa a ser um pouco mais invasivo, realmente de dar limite, né? Assim, todas nós já passamos por isso, né? Deixa de responder, ou fala, olha, não, né? Não é por aí. Porque a gente precisa mostrar concretamente, e às vezes a outra pessoa, de novo, né? A gente não sabe o grau de psicopatia daquela pessoa, né? Então, às vezes, mesmo com limites concretos, ela não entende, né? E daí é realmente hora de procurar ajuda, até realmente da polícia, né? Se a pessoa está te seguindo, enfim, começa a ser uma coisa mais invasiva, a gente precisa de uma ajuda externa, né? Porque aí sim não é uma questão sua, mas do outro que tem uma psicopatia que precisa ser tratada. Né? É uma pena, e a pessoa que sofre isso geralmente está numa posição vulnerável, fica assustada, com medo, tenta ajuda de amigos e não consegue sair, mas tem que ir buscando a saída, pensar com alguma frieza, consultar pessoas que possam dar uma orientação ou mesmo realmente a polícia que
Tá vendo, né? É um crime, denunciaram o crime, já é crime no país, pode dar orientações mais específicas, um advogado, alguém assim. Esse caso também faz a gente pensar sobre o caso de feminicídios, né? Que é assustador no país também, não se entende porque os homens se sentem tantos, né? No direito de tirar a vida de uma mulher, agredi-la, às vezes um stalking é um começo para um caminho de uma futura violência. O que acontece com os relacionamentos? Como você avalia essa postura dos homens? Eu acho que isso é uma questão muito cultural, né? Durante muito tempo a mulher realmente era a posse do homem, até hoje em dia em algumas culturas a mulher ainda é, né? Tem homens que podem se casar com 5, 10 mulheres e a mulher é realmente posse, né? Como se fosse a casa, como se fosse, enfim, o carro da pessoa, né? Isso é uma questão muito cultural, né? A gente começou a votar há pouco tempo, a dirigir há pouco tempo e, de novo, em alguns países isso ainda é proibido. Então, e as crianças também, né? As crianças também eram posse do homem, né? Então, é uma questão muito estruturada de que o homem realmente é o que manda, é o que decide, né? Então, como que a mulher vai sair de um relacionamento se sou eu que mando, né? E aí, de novo, a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente se relaciona, né? Essa coisa de alguém te seguir, às vezes é muito sedutora, né? Puxa, como eu devo ser tão interessante, né? Que tem alguém atrás de mim, mas não, né? Se alguém está fazendo isso de novo, essa pessoa não é muito boa para ficar perto de mim. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, também tem que se proteger e também tem que pensar nos relacionamentos que a gente quer, né? A gente vê que os feminicídios eles vêm depois de relacionamentos abusivos também, né? Não é um cara que de repente era ótimo e acordou e matou a mulher, né? Já tinha um relacionamento abusivo, já tinha uma história de ameaças. Então a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Onde a gente se coloca. E aí tem toda uma questão social, né? Do homem ainda ser o provedor, né? A mulher não consegue se separar por várias questões, inclusive financeiras e sociais. Então tem toda uma questão, acho que até mais social do que psiquiátrica nesse caso, né? Tem razão, viu? Faz todo sentido. E essa manchete aqui, Brasil registra 1.463 feminicídios, ou registrou em 2023, uma alta ainda de 1,6% em relação ao ano anterior, a 2022. 18 estados apresentaram taxa acima da média nacional, de mais de 1.000 mortes para cada 100 mil mulheres. Entre 2015 e 2023, quase 10 mil mulheres ou mais foram vítimas. O homem que tem que oferece, ou não necessariamente o homem, um relacionamento tóxico, a pessoa tóxica dá sinais, é possível começar a perceber desde quando já esses sinais para evitar embarcar e já deixar ir longe de mais um relacionamento negativo? Então, na verdade, no início é tudo parece um cuidado muito grande, né? Não, deixa que eu faço, deixa que eu pago sua conta, deixa que eu cuido do seu celular, né? Não precisa, segue o seu amigo, eu te levo, né? E aí ele vai te tirando, né, de todos os seus vínculos, de todas as suas coisas, muitas vezes até pede para sair do trabalho, né? Não precisa trabalhar, eu te sustento, né? Ou seja, vai te tirando de tudo que você tem e, vamos dizer assim, te guardando dentro de casa, né? E aí, a hora que não sobra mais nada, realmente começa a ser uma coisa abusiva, né? Me dá dinheiro para um shampoo? Não. Né? Sou eu que decido se vai comprar shampoo, como que vai comprar o shampoo, né? Então é isso, assim, no começo é uma coisa muito sedutora, parece um cuidado muito grande, né? Que também já não é normal, né? A gente tem que pensar num relacionamento de igual para igual, né? Uma hora um cuida mais, outra, mas assim, é mais ou menos de igual para igual, não é um relacionamento de pai e filha, por exemplo, né? E aí a gente tem que também começar a pensar, né? No começo é tudo muito legal, tá cuidando de mim, tá fazendo tudo e de repente você não tem mais nada, né? Que é o que a gente vê, assim, a primeira coisa que vai embora são os relacionamentos, né? Então, aquela mulher, ela se afasta da família, se afasta dos amigos, né? Das pessoas que podem falar, olha, fulana, você tá maluca, né? Sai desse relacionamento, esse cara não é legal, né? E para ela tá tudo ótimo, né? Até que não esteja tudo ótimo e aí é tarde demais, né? Muitas vezes já tem filhos, não tem condição financeira de sair daquele lugar, não tem condição social de sair daquele lugar, então muitas vezes a gente vê isso, né? De novo, é uma questão mais social, eu acho, do que só psíquica, né? Mas é mesmo uma característica, parece, a pessoa vai se isolando, né? Ou sendo isolada e permitindo que isso aconteça, vai achando que é um cuidado e não, né? Tá ficando já perdendo a noção do que está acontecendo e quando vê pode ser tarde demais. É mais fácil terminar um namoro com antecedência, no quanto ele é mais novo, o antes de ir perdendo tudo, sem dúvida, né? E tem acontecido um movimento, a gente também tem uma matéria que destaca isso, das mulheres estarem ficando mais sozinhas, vivendo abstinência de homem. Está acontecendo também algo que chamam de uma epidemia de solidão, não se sabe se veio pós-pandemia. Por exemplo, esse caso, cresce o número de mulheres que adotam abstinência de homens. Movimento batizado de Boys Sober ajudaria a direcionar a energia sexual para outros setores da vida. Como a senhora
você avalia esse destaque de agora? Eu acho um pouco radical, né? De novo, a gente tem que ter um equilíbrio na vida, né? Então, a gente tem que ter relacionamento, a gente tem que ter trabalho, a gente tem que ter amigos, a gente tem que ter, enfim, tem que ter um pouco de tudo, né? E é o que a gente falou, alguma hora a gente prioriza, né? Então, assim, não se relacionar, claro que às vezes é frustrante, né? Mas isso faz parte da nossa vida, a gente também se frustra no trabalho, a gente também se frustra, sei lá, fazendo um esporte, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso também, isso é muito importante, né? Então, assim, tirar isso da vida, né? Não vou mais me relacionar, não sei o quanto isso resolve, né? Isso. E, de novo, a solidão, né? É muito ruim também você não ter com quem se relacionar, você ficar sozinha, né? A gente sabe que a solidão, tem vários estudos que falam isso, também é um fator de risco, né? Para transtornos mentais. Então, a gente não está resolvendo o problema desse jeito, né? De afastar. Talvez de poder se pensar que tipo de pessoa você quer se relacionar, o que você está disposta, né? A dar conta, a bancar. E aí, acho que uma coisa mais leve, né? Não tão radical, do tipo, acabou essa parte da minha vida. Primeiro vai se relacionando mais devagarzinho com uma ou outra pessoa, sentindo, para viver de novo um novo romance um pouco mais intenso, né? Também não precisa sair correndo, já querer grudar ou ter um relacionamento muito sério. Tudo bem de passar um tempo observando, mas realmente a abstinência, querer se isolar. E eu percebo que é mesmo. Tem muitas mulheres que estão falando que, não, eu tô curtindo ficar sozinha. Não sei se é medo de outros casos ou se tem algo a ver com o período da pandemia, mas vale a pena tentar devagarzinho e indo para também... É uma parte importante, né, das nossas vidas, dos relacionamentos também, né? Não dá para simplesmente ignorar e falar isso aqui eu não faço mais, acabou, né? Acho que é isso, é tentar, né? Gostoso ter alguém para conversar um pouquinho sobre como foi o dia, para te ajudar em atividades do dia a dia. E o carinho mesmo, né? Um abraço, algo assim, também conta bastante para o ser humano, sem né? dúvida, sem dúvida. A gente precisa disso, né? Precisa também do contato físico, né? Tudo isso é muito importante. A gente vai já falar sobre esse movimento da solidão também. Rápido intervalo, a seguir a gente continua essa conversa sobre longevidade ativa, sobre saúde mental. Até já! Olá, seja bem-vindo e atenção ao recado que trazemos para você agora. A Biessence está com uma grande novidade para todos nós. A Renata está por aqui com todos os detalhes desse novo produto. Renata, tudo bem? Conta pra gente que produto é esse. Obrigada, Adriana. Tudo ótimo. Eu estou aqui para apresentar um produto da Biessence que está sempre na vanguarda com lançamentos de produtos com muita tecnologia e suplementos poderosos. E hoje eu trago em primeira mão, para quem nos acompanha, o Silencia, que age diretamente no tratamento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. É um transtorno que atinge muita gente, precisa ser controlado e não afeta apenas crianças, como alguns pensam, mas também adultos, não é? Exatamente. Esse transtorno ele pode ser controlado com o uso do Silencia da Biessence. Para adquirir o seu, é fácil e rápido. Ligue agora no número 0800 042 1080. Compre o Silencia. Ele age diretamente nos problemas causados pelo TDAH. E problemas diversos, como depressão, pânico, fobia social, alterações severas de humor, distúrbios alimentares, perda de memória, esquecimentos, dentre outros, não é? Isso mesmo. E esses sintomas estão associados ao TDAH quando não tratado. Por isso que estamos aqui apresentando uma solução incrível. Agilize seu tratamento quanto antes. Ligue agora no 0800 042 1080 e compre o Silencia. Você ainda ganha presente, viu? Repete pra gente, Renata, o número do telefone e conta quais presentes são esses. 0800 042 1080. O primeiro presente é um descontão de 50% e você ainda leva um massageador de pescoço. E um bom desconto, e quem não gosta de um massageador presentão. O número então a gente repete, é o 0800 042 1080. Silencia no combate ao TDAH de crianças e adultos. Já estamos de volta hoje falando sobre saúde mental, sobre equilíbrio emocional. Sem organizar pensamentos e sentimentos, não conseguimos alcançar nossos objetivos com sucesso, nem manter os planos para viver mais e melhor, com qualidade de vida. Nesta quarta, a gente recebe a doutora Daniele Admoni, psiquiatra. Doutora, no primeiro bloco, então, a gente falava sobre dificuldades com relacionamentos. E essas dificuldades acontecem também não só em relacionamentos amorosos, acontecem no trabalho, acontecem também entre familiares. Quando eu percebo que eu já estou ficando um pouquinho, talvez, deprimida, isolada, que esse relacionamento não está sendo legal, procurar uma terapia é uma boa opção para conversar com alguém especialista.
para receber orientações? Sem dúvida, né? Acho que a terapia ajuda a gente a enxergar o que a gente não consegue ver, né? Então, às vezes é isso, a gente está numa situação ali que a gente não consegue saber o que está acontecendo, né? Que está ruim, mas a gente não sabe como sair e o que está acontecendo. E acho que a terapia ajuda a gente a enxergar isso de uma outra maneira. Então, sem dúvida, terapia é excelente. Né? E já acabou um pouquinho o tabu, né? De pessoas que tinham um pouco de resistência, Espero, né? Espero. E existem vários tipos de profissionais da área, você vai procurando um, pode acabar encontrando um legal para te atender, né? Que esteja dentro também do seu orçamento, combinar um bem bolado ali, para ir batendo um papo e, puxa, pode melhorar muito mais rápido até do que a pessoa imagina, né? Sem dúvida, acho que a terapia Eu tenho várias pessoas que falam, né? É o dinheiro mais bem gasto na vida. E é verdade, né? Porque acho que você consegue ver tantas coisas e mudar e se orientar, enfim, é importante. Esse dinheiro investido retorna para você como algo muito mais valioso, né? Do que qualquer dinheiro. É bem legal mesmo. E aí, toda essa discussão faz a gente lembrar a situação da Britney Spears. A Mirella separou esse destaque também. Tem agora seriado falando sobre o assunto também. Tem fã-clube que pediu para a cantora ser libertada das garras dos pais, especialmente do pai, né? Britney Spears, livre, juíza determina fim da tutela do pai após 13 anos. Mas ele impediu ela de ter o acesso total ao dinheiro dela, porque ela estava tendo problemas supostamente com drogas, com violência exacerbada. Mas esse relacionamento tóxico entre pai e filhos acontece dos dois lados. Os pais também sofrem com o comportamento dos filhos, às vezes, né? É que a gente tem que pensar que primeiro o pai é o cuidador, né? Então, assim, a criança tá ali, né? Agora, a gente tá falando dela adulta, é outra história, mas relacionamento tóxico primeiro vem do pai, né? A criança não sabe se relacionar, né? E aí, sim, a gente vai criando uma relação tóxica, né? E daí os filhos começam a se defender, vamos dizer assim, né? Mas a pessoa que cuida é o pai, né? Então, todos esses relacionamentos ruins, pais e filhos, começam com pais, vamos dizer assim, inadequados, né? A criança não tem essa defesa, né? Esse mecanismo de vou fazer isso, não sabe fazer isso, né? E ela vai se estruturando de uma maneira não legal para ela, vide isso, né? Que a gente vê, ela não consegue lidar com dinheiro, não consegue ter relacionamento, ela não tem a guarda dos filhos, né? Acho que tem várias questões bem complicadas aí de como ela foi crescendo. Não que seja culpa só do pai, mas no início sim, né? Quando a gente fala de um adulto e uma criança, a criança não tem estrutura para nada, né? E um pai abusivo que pode também, claro, ter tido o seu passado, sua história que o levou até ali, pode ter faltado uma terapia também na vida desses pais para não transmitirem ali para os filhos toda essa dor. Sim. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente projeta e com o que a gente quer dos nossos filhos, né? A gente sempre fala que os filhos são a nossa projeção narcísica, né? Então, sei lá, eu não fui médica, mas meu filho vai ser médico, né? Eu não fui rica, mas meu filho vai ser rico, né? Só que isso é o que eu quero, eu não sei o que meu filho quer, né? Então, essa separação, né, até onde eu consigo e a partir daqui que tem uma outra pessoa é muito difícil, né? E aí que a coisa embola, né? Então, e embola mesmo, pode ficar muito difícil. Os filhos que têm o pai abusivo, os pais responsáveis, às vezes não tem muito como pedir ajuda por estar nesse ambiente ali dentro, né? Quem ele poderia pedir ajuda é justamente seu algoz, né? Sim, exatamente. Qual a alternativa para algum jovem que esteja nos acompanhando dentro dessa cilada? Pode conversar, quem sabe, com algum professor ou tentar um contato algum outro adulto de referência que a gente fala, mas de novo, muito difícil a criança ter essa percepção de que isso é um relacionamento abusivo. O adolescente começa a ter, né? E aí sim é hora de procurar algum adulto que possa ajudar, algum outro familiar, algum professor, o pai de alguém, né? Mas a criança não tem essa percepção. É o jeito que ela sabe se relacionar, né? A primeira relação que a gente tem são os nossos pais, né? Então, é o que ela aprendeu na primeira vida dela lá, é isso, né? Depois que ela vai, talvez, né, se dando conta que aquilo não é legal, né? Mas daí é muito difícil também, né? Sair da sua família, dos seus pais, né? Enfim, tem milhões de questões aí envolvidas, é muito complicado. É uma situação bastante complicada que deve gerar uma angústia tremenda realmente no jovem que fica ali fechado entre quatro paredes, sofrendo, tentando busca em lugares que às vezes pode o levar até para caminhos piores, como a gente falava, internet, pessoas desconhecidas ou drogas, álcool, algo desse tipo, né? Más amizades, como se dizem, companhias que vão ajudar a ir para um caminho ruim. Agora, também tem pai e mãe que sofrem com filhos que chegam em casa, não respeitam, batem porta, arremessam coisas, ameaçam bater, ou até mesmo também estão envolvidos com drogas ou situações difíceis na rua. Ou seja, aí já foi longe demais, era para ter colocado essa rédea lá atrás, né? Como colocar essa rédea desde cedo para não chegar nesse ponto difícil, que depois... Né? Não tem uma regra para criar os filhos, eu sempre falo, eu tenho 4 filhos, né? Eu tem? sempre falo,
tudo que a gente economiza hoje vai sair mais caro lá na frente, né? Então, sei lá, se você não põe seu filho para dormir no horário certo, lá na frente você vai ter problemas, né? Se seu filho não come direito hoje, lá na frente você vai ter problemas. Se você não ensinou ele a estudar, então assim, a gente precisa, né? A partir do momento que você se propõe a ter filho, você precisa se propor a realmente criar ele, né? As crianças não vão se criar sozinhas, né? Não são cachorrinhos, né? A gente tem que estar lá, ensinar, educar, acompanhar e às vezes 5.000 vezes a mesma coisa, né? Até que a gente consiga. E eu falo muito isso assim, com 15 anos, você não vai mais conseguir dar limite para uma criança, para um adolescente, né? Com 15 anos ele já viveu de um jeito, ele já se estruturou daquele jeito, daí você começa a falar, ah, não, você não vai, sei lá, a partir de agora você vai dormir cedo. O cara vai te olhar e falar, quem é você, né, para me falar isso? Então, de novo, a gente fala de um processo, né? E o processo começa lá atrás da infância, né? Na adolescência, depois é muito difícil a gente conseguir essas mudanças grandes, né? Porque isso, eu falo assim, a infância é como se fosse uma poupança, né? A criança vai recebendo um monte de coisa, né? Carinho, afeto, como lidar com os problemas, isso tudo dos pais, né? E do entorno dela. E aí, essa poupança, ela começa a usar na adolescência. Agora, se ela não tem, né? Se ela não recebeu, né? O que ela vai usar, né? Então vai indo isso, para o negativo. Então a gente tem que sempre pensar na infância, né? A saúde psíquica na infância é muito importante, né? Pois é. E você comentou, e eu fico pensando também, a responsabilidade de se ter um filho, né? Muita gente tem filho, mas não faz contas gerais antes, né? De que é para sempre, quanto vai custar financeiramente. Sim. Existe toda uma probabilidade, né, de gastos que a criança pode vir a exigir, mas existe também essa questão psíquica, afetiva, né? Do investimento de criar. afetivo, né? Sim. Então, falta um pouquinho as pessoas pensarem também, eu tenho bastante. condições de ter um filho, por que eu estou querendo ter? Por uma vaidade, eu quero ver um pedacinho meu, ver como que é, mas depois não tem como devolver ou desligar, né? Sim. É difícil, né? E é isso. Quanto menos a gente investiu, mais problema a gente vai ter, né? E aí é isso, né? Não sei se eu queria, agora já era, né? Já está ali. E mais problemas eu vou ter, né? Então é isso, assim. Se você optou por ter, tem que investir na infância. Tem que investir a vida inteira, né? Mas muito na infância, porque senão lá na frente a coisa vai desandar. Né? Nessa educação, nessa criação. Senão vira um pesadelo, um filme de terror para sempre, né? Fica criança doente, os pais também. E também você comentou sobre a questão alimentar, a compulsão alimentar. A gente tem um destaque que fala sobre isso também. É um assunto que a gente traz sempre ao programa. Os perigos da obesidade, das doenças, que a obesidade é uma doença, pode desenvolver, ainda desencadear muitas outras. Quase 5% dos brasileiros sofrem de compulsão alimentar. Muitas vezes, quem não, né? Come porque está nervoso, porque está feliz, porque está triste, não sabe por que está comendo, porque está mastigando. E está ali colocando para dentro açúcar, excesso de farinha e depois muito obeso, com sobrepeso, não fica com boa disposição, não fica com boa autoestima, vira um verdadeiro problema reverter esse quadro. Como que é a história da compulsão alimentar? Então, basicamente, assim, o diagnóstico, né, do transtorno de compulsão alimentar é isso. Eu faço uma ingesta muito grande calórica, né, num tempo muito curto. Então, sei lá, eu como um pacote de bolacha inteiro, rápido, um bolo inteiro, coisa que normalmente a gente não faz, né, seguido de culpa. Isso é a definição, né. O que a gente tem, né? E daí não é um diagnóstico psiquiátrico, é um dito popular, vamos dizer assim, né? A gente tem a fome emocional, né? Que pode ser legal. Então, assim, sei lá, me deu saudade da minha avó, fui lá fazer o bolo que ela fazia. Legal, comi o bolo, né? Aliviou um pouquinho a saudade da minha avó, ok. Agora, tem a que não é legal, né? Que a gente chama de disfuncional, que é isso. Tudo que me acontece, então, meu marido brigou comigo, eu vou lá comer um pacote de bolacha. Eu, sei lá, fui repreendida no trabalho, vou lá comer um pacote. Então, assim, tudo que me acontece de bom e de ruim, eu acabo descontando na comida. E claro que eu não vou comer uma maçã, né? A gente sempre procura coisas com alto índice calórico, né? Então, coisas gordurosas, coisas com açúcar, bastante açúcar, né? Isso é o que faz uma liberação bem rápida, né? De glicemia pra gente. E daí a gente tem aquela liberação de dopamina e parece que a coisa se resolveu naquele momento. E a gente vai criando um ciclo, né? Assim, tô frustrada, procuro o álcool, açúcar, a comida, ou até o álcool, qualquer outra substância, me sinto um pouco melhor, me frustro de novo e a gente está sempre nesse ciclo, né? Em vez de quebrar isso e procurar coisas mais saudáveis, por exemplo, estou muito chateada, vou correr, né? Vou liberar tudo que está me incomodando, eu vou correr. Não, eu vou comer.
né? E aí a gente entra nesse ciclo ruim. Parece que também é uma forma de se autopunir ou de se machucar e piorando a situação de uma forma inconsciente? É o jeito que aquela pessoa faz. Não acho que é uma punição, mas é um meio mais rápido de resolver aquele sofrimento que está muito ruim, né? E que eu quero me livrar. A gente quer sempre se livrar do sofrimento, a ideia é essa, né? Ninguém quer ficar sofrendo. Quanto antes. Então achei uma coisa mais rápida, né? Que é o açúcar, muito mais rápido do que eu lá correr durante 5 dias por semana, sei lá o quê, né? Ou fazer terapia, enfim, né? Eu quero me livrar daquilo. Só que eu não estou me livrando, eu estou criando um outro problema, que é a obesidade, várias outras questões que acompanham aí, né? Por isso que a gente sempre fala, a saúde física e a mental não são desligadas, né? Assim, olha que a saúde mental está levando a uma questão física, né? Sim, são muito ligadas mesmo. E às vezes a pessoa quer sentir esse momentinho de prazer, seja com a comida, seja com o jogo, que as pessoas, algumas pessoas têm problema também, sexo, você citou o álcool. Como quebrar essa sequência, esse vício, esse ciclo vicioso? Acho que a primeira coisa é poder perceber, né? As pessoas não percebem, o que a gente sempre vê isso, né? Não, eu controlo, né? Só hoje eu comi, só hoje eu bebi, só hoje eu joguei. Não, né? Quando a gente já está nesse estágio, é porque a gente já não tem mais o controle. Normalmente quem está de fora que percebe, né? Os amigos, a família que falam, olha, fulano, tá demais, né? Você já gastou todo o seu dinheiro, você chegou bêbado 5 vezes no trabalho, não dá, né? E aí realmente procurar acompanhamento, né? Sozinho é muito difícil quebrar esse ciclo, né? Ainda mais quando ele já está super instalado, né? Já virou uma coisa meio que automática, é muito difícil, né? E daí realmente procurar ajuda de um profissional de saúde mental, porque aí a gente às vezes precisa medicar, enfim, dependendo do grau e do que está usando, aí já não é mais só uma situação, a gente já está falando de um transtorno mental instalado. Mas vale a pena a gente falar aqui também, porque tem saída também, né? É possível, mesmo que o seu problema seja mais sério, seja mais grave, precise de ajuda. Há tratamento, você não é o único no mundo que passa por isso, ou que já passou, ou que vai passar. Existem profissionais como a doutora Daniele que estudam, sabem dar uma boa ajuda para você sair fora desse problema e viver com boa disposição, com alegria, com energia, procurar de novo o caminho da saúde e o da alegria. Até antes de ir para o próximo bloco, a gente está sempre falando aqui sobre a importância da alimentação equilibrada, de fazer marmitas, de selecionar aquilo que você come sem radicalismo, sem dietas radicais. Mas o que acontece com pessoas que conseguem manter uma boa alimentação, uma organização para levar a marmita para o trabalho ou na hora da fome saber selecionar aquilo que é mais bacana do que o mais rápido e saboroso? Então, o que a gente tem que pensar é que essas pessoas, elas conseguem segurar a frustração, né? E o prazer também, né? Então, eu estou compensando o meu prazer de comer, sei lá, um chocolate por comer alguma coisa mais saudável, talvez fazer alguma outra coisa daqui a pouco que me dê prazer, né? Então, isso tudo tem a ver com o tempo e com o imediatismo, né? Então, é isso, eu me frustrei, eu quero me livrar agora dessa situação, né? Ou não, calma, estou frustrada, mas, né, consigo, sei lá, correr no fim do dia na academia, né? Então, tudo depende das nossas questões psíquicas, né? Do quanto a gente aguenta, né? Do quanto a gente aguenta esperar, né? Quando a gente aguenta ter o não prazer e a frustração, né? Então, é muito individual, né? Mas é isso, a ideia é o tempo e o quanto eu consigo segurar dessa frustração ou não e do prazer, né? A gente está o tempo todo nisso, né? Frustração, prazer e tentando equilibrar essas coisas. E esse é o nosso objetivo aqui, a gente vai aprendendo como bons profissionais, vai tirando lições, tirando notas, vai tentando de novo, praticando para conseguir viver uma vida melhor. Mais uma parada, a seguir a gente continua tentando entender os caminhos para manter nossa saúde mental ou como ajudar pessoas próximas com dificuldade emocional, psíquica. E também já vamos acompanhar o reality Mudança de Vida, um basta na obesidade. A última semana da Gabriela Moraes, nossa primeira participante. Como será que foi, hein? Não saia daí. O meu recado agora é para você, homem ou mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo. Gente, é sério, dá uma olhada nessa imagem. Isso é uma cliente real do É Coisa de Pele Hair, com uma alopécia grave. Agora olha o que acontece depois de 2 meses de tratamento. Ficou bom, não ficou? E olha agora, com 6 meses de tratamento, que resultado mais incrível! A Débora está aqui, vai falar desse produto que tem ajudado centenas de milhares de clientes a recuperar a autoestima e ter cabelos mais volumosos. Bem-vinda, Débora! Muito obrigada, Adriana. E é isso mesmo. Um oi para você que está em casa. E isso não é imagem de internet, gente. É a nossa cliente que se chama Lisa. Ela teve uma solução definitiva para sua queda de cabelo. E antes de eu te explicar por que o É Coisa de Pele Hair funciona, eu quero já dar um presente para a audiência da Oeste. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. Ligue e fale com a nossa equipe que eles explicam o que você precisa fazer para ter os 2 meses desse tratamento maravilhoso
maravilhoso. Gente, é coisa de pele hair, é um tratamento em 2 passos. O shampoo e o tônico capilar, ambos à base de nanotecnologia e biotecnologia, que vão prevenir a queda, restaurar o couro cabeludo, fortalecer os fios e fazer você ter o mesmo resultado da Lisa. Enquanto eu falo, olhe os outros resultados reais dos nossos clientes. É coisa de pele hair atua na causa do problema, bloqueando o hormônio DHT, principal responsável pela queda dos cabelos, e então estimulando novamente o crescimento dos seus cabelos. Não é milagre, gente, é ciência. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. A ligação é grátis, o frete também. E lembrando que os espectadores da Oeste têm 2 meses de tratamento. Ligue agora então e fale com as consultoras do É Coisa de Pele Hair. De 0 a 100 com Saúde sempre fala sobre a importância da saúde psíquica. Hoje a gente aprofunda o assunto com a psiquiatra, a doutora Daniela Edmoni. Doutora, mais uma vez, obrigada, viu, pela participação, pelo prestígio de vir até aqui nos ajudar com seu conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade? Essa palavra já é conhecida de todos, sim. Mas ninguém sabe. Será que eu tenho ansiedade? Se ela é normal? Se ela já está caminhando para uma depressão? Qual a relação, inclusive, de ansiedade e depressão? Tem uma reportagem aqui que traz um destaque para nos guiar sobre esse assunto. Home office e trabalho híbrido desencadearam casos de burnout entre jovens, aponta estudo. E o burnout que a gente fala daqui a pouquinho também. Antes, então, a situação da ansiedade. Bom, eu brinco com os residentes que assim, a pessoa entrou no consultório e já é ansiosa, certeza, né? Vamos ver que mais que aquela pessoa tem. A gente tem o maior índice, né? A maior prevalência de ansiedade no mundo, aqui no Brasil. Poxa. A gente ainda não sabe por quê, né? Basicamente, assim, ansiedade todos nós temos, né? Eu vou fazer um trabalho novo, eu vou ficar ansiosa e é bom, né? Porque ele é o motorzinho que faz eu me mexer. Quando isso começa a atrapalhar a minha vida, então quando eu começo a ficar ansiosa sem motivo, né, o tempo todo sem ter algo que eu preciso do motorzinho, quando eu começo a ter alteração de sono, geralmente na hora de deitar eu fico pensando o que eu não fiz, o que eu preciso fazer e não consigo dormir, ou acordo de madrugada para ir fazer alguma coisa, né? Quando tem aquilo que a gente chama de preocupação antecipatória, né? Então eu estou sempre, daqui eu vou sair, então como que eu vou chegar, meu Deus, será que vai dar tempo? E aí vai atrás, né? Assim, de estar sempre prevendo, né, lá na frente, lá na frente, né? Um adolescente, meu Deus, eu preciso ser médico, mas aí eu preciso estudar. Tudo vira um problema, né? E muitas vezes com sintomas físicos, né? A gente tem uma descarga adrenérgica, então pode ter aumento da respiração, aumento da frequência cardíaca, pode ter dor de barriga, pode ter formigamento, pode ter um monte de outros sintomas físicos. Basicamente, isso é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Quando a gente fala de um transtorno, ou seja, quando isso atrapalha a nossa vida, quando isso incomoda a gente, daí é hora de tratar, né? E aí, dependendo, vamos dizer assim, do incômodo, né? A gente pode fazer terapia, ou algumas vezes precisa de medicação também, né? Então, basicamente, isso é ansiedade, né? Mas já se conhece bastante também essa dificuldade, tem como ajudar, né? Precisa procurar ajuda. Sim, precisa procurar ajuda. Ela é um caminho para depressão, ansiedade ou não? São coisas diferentes. A gente tem uma associação bem grande de depressão com ansiedade, mas são transtornos diferentes, né? A depressão é uma coisa mais para baixo, mais desanimada, mais triste. A ansiedade é uma coisa mais acelerada, né? Eu não estou bem, eu vou fazendo, né? Mas pode acontecer as duas coisas juntas. A ansiedade estaria mais ligada também ao que a gente ouve falar bastante, TDAH? Não, o TDAH é outra coisa, né? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a gente tem alguns sintomas, mas principalmente a gente precisa ter desatenção, né? E ou hiperatividade hiperatividade, gente, me fugiu. Hiperatividade transtorno? E agitação, e a agitação? Isso, uma inquietação e uma agitação. E aí é uma outra coisa, isso é uma coisa que vem desde que a gente nasce, né? Por isso que é um transtorno do neurodesenvolvimento e a gente leva ao longo da vida, né? E isso traz bastante prejuízo, principalmente do ponto de vista acadêmico e de trabalho, né? Então é alguém que geralmente, não é sempre, não vai bem na escola, tem uma dificuldade de prestar atenção, às vezes muito inquieto, muito agitado, muito impulsivo, né? Desculpa, impulsividade, me fugiu a palavra na hora de falar, impulsividade com inquietação. Já sai logo agindo sem pensar bem. Faz as coisas e depois pensa, né? Isso traz vários prejuízos na vida, tanto social como acadêmica, né? Tem como ajudar também no consultório. Tudo tem tratamento. Essa é a boa notícia. E aí, sim, a gente estava vendo o destaque do burnout. Também uma palavra cada vez mais, não sei se na moda, mais comentada. Aqui no programa já falamos sobre o assunto também. E ela, nesse caso desse destaque, relacionada a home office, a trabalho híbrido, que é algo que se deu bastante na época da pandemia, continua um pouco. Por que será
essa ligação do burnout com o home office. Quando o chefe cobra muito a gente, vai jogando carga de trabalho, a gente não sabe como falar não, se vai ser mandado embora, se é um prestígio ou se ele está querendo te matar. Como se posicionar gentilmente sem ser demitido? Difícil, né? O burnout é isso, na verdade ele não é um transtorno psiquiátrico, é um termo, mas não tá na CID, não está no DSM, que basicamente é isso, eu vou sofrendo cada vez mais pressão e eu vou me pressionando cada vez mais, só que meu rendimento é cada vez menor, então outra bola de neve, né? E daí eu me esforço cada vez mais, mas o meu rendimento é cada vez menor, né? Então isso basicamente é o burnout, né? O burnout é quando não tem mais, né? Assim, já chegou no limite, né? E o que a gente tem visto é que os casos de burnout aumentaram demais mesmo com o trabalho remoto, né? Porque as pessoas ficavam a gente sabe toda aquela história da pandemia, né? Todo mundo em casa, aquela confusão, né? Morando todo mundo junto, cozinhando, vivendo lá, enfim. E aí a gente perdeu essa separação, né? Do que é sair de casa para trabalhar e do que é ficar trabalhando 24 horas, né? Porque daí você recebe e-mail, alguém te liga na sua casa, né? Você está 24 horas trabalhando, né? E isso, claro, não é bom do ponto de vista de saúde mental, né? Então, de novo, a tecnologia é ótima, né? WhatsApp, e-mail, sei lá o que a gente pode pensar, mas quando isso vira 24 horas, né? Então a gente vê, por exemplo, pessoas que saem de férias, mas não desligam do e-mail do trabalho, não desligam do WhatsApp do trabalho, né? Ou seja, ele está lá, mas ele não sai daqui. Né? E isso do ponto de vista psíquico não é legal, né? Então hoje em dia a gente tem essa possibilidade de ficar o tempo todo conectado, mas será que isso é bom? Né? Será que isso é necessário? Então a gente tem que realmente saber separar a nossa vida pessoal. Lembra que a gente falou, a gente tem que ter um pouquinho de cada, mas tem momentos que a gente prioriza, né? Então a gente tem que saber separar mesmo a nossa vida pessoal, familiar, hobby, do trabalho, né? Não dá para vivenciar o trabalho 24 horas por dia. Quando a gente começa a fazer isso, a gente está com certeza tirando de algum lugar, né? Energia, enfim, e isso não vai dar certo, né? Então, a primeira coisa para tentar evitar ou sair de um burnout é isso, né? Tentar colocar coisas na sua vida, sair com sua família, com seus amigos, ter um hobby, praticar esporte, é ir se desligando do trabalho para poder não vivenciar isso 24 horas, né? Nossa, isso é realmente muito importante, né? Saber desligar um pouquinho, porque às vezes a gente fica com a sensação de culpa também quando desliga, né? Sim. Fala, tô sendo preguiçosa, eu devia estar olhando lá meu e-mail. E se mandou e eu não respondi ainda? Sim, às 10 da noite, né? Que não é um horário de trabalho, né? Mas é isso. Será que vai chegar? Né? Será que eu posso dormir antes de chegar? Às vezes acorda de madrugada para ver se a pessoa... Né? Então, assim, isso está errado, né? A gente tem que ter um horário de trabalho. Não quer dizer que a gente vai trabalhar menos ou pior, né? Mas a gente tem que limitar o nosso trabalho e a gente tem que limitar a nossa vida pessoal, os nossos relacionamentos, enfim. Quando tudo vira trabalho, está errado, né? E daí o resultado é esse. Né? Excelente. Como prevenir, tem que ter um momento de lazer também. Bom, nosso repórter, doutora Matheus Camargo, aqui do 0 a 100 com Saúde, foi às ruas para ouvir o que as pessoas, nossa audiência, têm a perguntar sobre psiquiatria para você. Vamos ver com você, Matheus. Fala, Adriana, estamos aqui nas ruas tirando dúvidas sobre a psiquiatria, o assunto do programa de hoje. Vamos conferir o que a galera nos perguntou? Estou aqui com a Giovana, que tem uma dúvida para você, doutora. Olá, doutora. Olá, Adriana, tudo bem? A minha dúvida é, eu vejo a galera falando tanto sobre borderline e eu não sei direito o que é, qual que é o tipo de transtorno, o que ele afeta, e eu gostaria de saber melhor do que se trata. Legal, Giovana, tudo bem por aqui? Obrigada pela participação. Esse é o do 0 a 100 com Saúde Responde. Ela perguntou, então, sobre borderline. Borderline, Bom, oi, Giovana, né? O borderline, que se fala muito, é um transtorno de personalidade, ou seja, é algo que acompanha a pessoa ao longo da vida. A gente só dá o diagnóstico na vida adulta, que é bastante comum hoje em dia e que basicamente é alguém que não tolera frustração, né? Então fica muito incomodado e às vezes desorganizado quando recebe limite, quando recebe frustração, que tem relacionamentos extremos, né? Então ou eu te amo ou eu te odeio, não pode ser uma coisa um pouco mais light e funcional, né? Geralmente acaba sendo disfuncional. E basicamente é isso, é uma coisa mais instável que a gente fala, né? Borderline é no limite, né? Então o nome bem define essa questão. A beira, né? assim, a Exatamente, borda. a beira do limite. Do ataque de né? nervos, não sei. Sim. E que está muito associado com outras questões psiquiátricas, então depressão, ansiedade, uso de substâncias, enfim, ideação suicida. A gente tem vários outros transtornos mentais que acompanham o transtorno de personalidade borderline. Né? E que pena saber que é frequente no Brasil. É bastante frequente em todo lugar, né? Mas é bastante frequente. Mas hoje em dia a gente tem, durante muito tempo se tentaram vários tipos de terapias. Hoje a gente tem terapias específicas para transtornos de personalidade borderline e que a gente
tem tido um resultado um pouco melhor, né? Mas, de novo, a gente tem que lembrar que é algo que acompanha aquela pessoa ao longo da vida. Então, não é que, entre aspas, ela vai ser curada, mas ela pode ter um funcionamento muito melhor do que sem o acompanhamento. Mais uma vez, essa boa notícia. O problema é se a pessoa tem, mas nem percebe ou nega, né? Imagina, eu de jeito nenhum. Pois é, o diagnóstico é importante. Matheus, conversou com mais alguém, Matheus? Doutora, eu tô tentando superar um término. Eu queria saber como que eu faço para não levar esses problemas pro trabalho, porque tá me prejudicando bastante. Coitado, doutora. Difícil, né? É isso, né? A gente tá falando, nós somos um só, né? Um ser que trabalha, um ser que se relaciona e às vezes as coisas se misturam, né? A gente pode ficar muito chateado porque teve um término de um relacionamento importante e é claro que a gente vai ficar chateado no trabalho, né? Quando que a gente se preocupa? Quando isso começa a afetar a nossa vida fora, né? Então, sei lá, um tempo depois eu ainda estou muito ruim no trabalho, eu ainda não quero ver meus amigos, eu ainda não consigo fazer nada, não quero me relacionar, ou seja, a gente tem um período pior, mas isso vai amenizando, né? A gente vai voltando à nossa rotina, apesar da dor. Então, é um pouco isso. Quando a gente começa a ter prejuízo em mais de uma área da nossa vida, daí a gente precisa pensar que talvez não está legal e a gente precisa procurar ajuda, né? Mas, de novo, nós somos seres humanos, né? Então, assim, uma coisa vai afetar a outra, né? O trabalho, às vezes, afeta o relacionamento e o relacionamento vai afetar o trabalho e a gente precisa aprender a conviver com isso, né? Não vou chegar chorando no trabalho todos os dias, mas não vou também, né, fazer festa, enfim, a gente também tem que se respeitar um pouquinho, né? Precisa respeitar um pouco esse período de luto, pode se chamar também de um término, mas existe também o luto por morte, né? Muita gente perde um pai, uma mãe, era muito ligado e não consegue tocar a vida, né? É mais difícil ou tem relação? De novo, acho que depende tudo daquela pessoa, né, da estrutura daquela pessoa, de como ela vai lidar com as questões e, claro, do evento em si, né? É muito diferente mesmo você perder um familiar do que um término de um relacionamento, né? Acho que são coisas em tamanhos diferentes, mas é isso, né? Vou ficar chateada por um tempo, aliás, vou ficar chateada por muito tempo, mas eu não posso parar de trabalhar, eu não posso, sei lá, parar de cuidar dos meus filhos, eu não posso parar de fazer atividade física, enfim, as coisas continuam acontecendo, talvez no começo com um pouco menos de prazer, até que as coisas se assentem, né? Então, a ideia é essa, a gente passa por um trauma e a gente tem que ir ressignificando esse trauma e conseguindo tocar a vida de novo, né? Aos pouquinhos, ninguém está pedindo, né, para alguém que perdeu o pai sair na semana seguinte ficar feliz, mas a gente precisa ir aos pouquinhos tentando retomar a vida, né? Se isso não acontece, daí a gente tem que pensar em alguma questão instalada, de repente uma depressão, um luto patológico, ou seja, a coisa tem que voltar, né? Se não volta, tem algo de errado, né? Boas respostas, um programa bastante reflexivo. Estou aqui também pensando em muitas das orientações, dos pontos que a gente está trazendo aqui para essa edição. E também dentro do 0 a 100 com Saúde, doutora, a gente tem um reality show que a gente estreou recentemente. Nossa primeira participante é a Gabriela Moraes. Ela é bastante jovem, tem 27 anos, tem um filho de 1 ano, que é o grande motivo dela ter entrado para o programa. Ela pretende mudar hábitos de vida para ter mais qualidade de vida, mais disposição. Ela está muito acima do peso, passou por médico, está sendo acompanhada por nutricionista, uma psicóloga também. Ela está sendo acompanhada, personal trainer, enfim, durante praticamente 10 meses ela vai tentar melhorar diversos pontos da vida dela. Queria que você, por favor, deixasse um recado para a Gabriela, para a Gabs, essa nossa participante, e para tantas outras pessoas que nos escrevem, que se espelham, que se identificam com o caso da Gabs, que gostariam muito de emagrecer, de ter força de vontade para ir para a academia, de fazer opções melhores na hora de se alimentar, mas que não conseguem. E os índices mostram de saúde no Brasil essa dificuldade mesmo. Eu acho que a questão maior que a gente tem que pensar é da frustração, né? Então é isso, eu sei o que eu tenho que fazer, todo mundo sabe, né? Todo mundo é orientado, né? Hoje em dia a gente tem informação em qualquer lugar. Mas eu não dou conta de fazer porque eu me frustro, né? Então, sei lá, eu escuto muito isso no consultório, né? Eu fiz ginástica a semana inteira e não perdi 1 quilo, mas não vai perder mesmo, né? Então é isso, a gente tem que, né, fazer ginástica sei lá quanto tempo, mas, né, assim, é tudo e constância também, né? Então não adianta a gente achar que a gente vai fazer 1 mês, né, e que a gente vai resolver a nossa vida. Então, o quanto a gente consegue tolerar de frustração naquele momento para a gente suportando pequenas frustrações para a gente ter uma resposta maior, que é isso, né? Acho que a questão da perda de peso é bem isso, né? Eu tenho que ir falando não, 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 ou sim, sim, sim para algumas coisas, para lá na frente eu ter um resultado que às vezes é longe do que eu gostaria, né? Então, são essas pequenas frustrações que ajudam a gente tolerar tudo isso, né? É um trabalho longo e é um trabalho difícil, né? Mas vai dar certo. Vale a pena, tem que tentar ficar firme se realmente entendeu que isso é o melhor para você mesmo, né? E
E quando a pessoa se olha no espelho, não está feliz com o que vê, é preciso continuar durante esse período de transformação se amando, se gostando, apesar de estar acima do peso, porque não tem nada a ver também se olhar e se odiar, não se amar, ficar triste e não querer se ver, né? Tem que ter uma paciência consigo mesmo também, um pouquinho. Sim, tem que ter uma autoestima, né, que te permita um cuidado, né? E muitas vezes que a gente vê isso, a pessoa está tão para baixo que, né, tanto faz meu peso, tanto faz meu cabelo, tanto faz qualquer coisa, eu vou continuar fazendo isso, né? Então é um resgate dela mesma, né, de se olhar e falar, bom, onde que eu vou começar aqui, né? Tem muitas coisas me incomodando, onde que eu vou começar e de novo, essa questão que a gente falou da frustração o tempo todo, né? A gente se frustra o tempo todo, a gente precisa aprender a ir lidando com isso, né? Paciência e vamos indo, né? Enquanto a gente estiver com saúde para buscar as alternativas, está tudo bem, é possível, vamos tentando e contem com a gente por aqui. Doutora Daniele tem um Instagram, uma rede social, costuma postar um pouquinho de conteúdo para a gente acompanhar. Deixa o endereço para quem nos acompanha, segui-la também, eu já sigo e curto muito. Obrigada. É psiquiatra_Daniele, com 2 L's e E. E a gente já deixa aqui na tela também para você acompanhar, seguir a doutora Daniele. É sempre importante a informação para você poder se orientar. E a boa informação, a de qualidade que você encontra por aqui. Doutora Daniele Adimoni, muito obrigada, viu, por ter vindo. Volte outras vezes, porque essa é uma conversa que a gente tem vontade de ficar tendo mais muitas horas. A gente abordou só alguns assuntos. E sucesso em tudo, saúde, alegria. Volte mesmo, viu? Obrigada pelo prestígio e gentileza de ter vindo. Obrigada, foi um prazer. Voltarei. Grande beijo. E agora é hora de acompanhar o reality, então, Mudança de Vida, um basta na obesidade. A Gabriela Moraes está sendo assessorada pelo clínico geral Dr. Roberto Zeballos, pela nutricionista doutora Marina Yazigi, pela psicóloga Adriana Severini e pelo personal trainer Pedro Brandão. Fazendo um dumbbell press aqui, um exercício novo que ela nunca tinha feito ainda. Olha a situação da querida. O Pedro tá sem dó hoje. Já malhei hoje, vou ter pra trabalhar e vou almoçar. Escolhi hoje uma coisa diferente, que é o wrap de frango. O que você tá falando? Boa, Gabs, segue firme, a gente vai estar te acompanhando de pertinho. Semanalmente aqui no De 0 a 100 com Saúde e diariamente nas redes sociais Gabi_Moraes e no Instagram do De 0 a 100 com Saúde também. Curtam lá as fotos, os vídeos da Gabriela, dá uma força para a nossa participante e mande as mensagens que quiser. Conte sua história caso se sinta inspirado também. E lembre, se você não está sozinho, vamos juntos nessa jornada. Até a próxima edição. A gente fala agora de uma doença silenciosa e muito séria, Simoni, o diabetes. Exatamente isso, Adriana. Essa doença silenciosa pode ser fatal se não diagnosticada e tratada, tá? Existem 2 tipos de diabetes, como existem também pessoas pré-diabéticas, que nem sempre sabem que estão nessa situação. Por isso, eu quero apresentar a última tecnologia, gente, em tratamento natural e alternativo no Brasil para o diabético e pré-diabético, o Life Drops. Gotinhas da vida, são 12 gotas embaixo da língua uma vez ao dia. É um produto muito bem-vindo, parece simples de aplicar. Quais os outros conselhos para se consumir o Life Drops? Olha, gente, a fórmula do Life Drops foi desenvolvida com coenzima Q10 para controlar os níveis de açúcar no sangue. Magnésio, pois, para controlar o diabetes, as taxas de magnésio precisam estar equilibradas. E também possui o picolinato de cromo para controlar os níveis de glicose e insulina no sangue. E as
as 3 armas você encontra na fórmula do Life Drop. São 12 gotas embaixo da língua apenas uma vez ao dia para que você comece a perceber os benefícios imediatamente. Fantástico, Adriana. Simone, estou impressionado. Eu também fico, viu? E olha, temos recebido inúmeros depoimentos de pessoas que conseguiram sim melhorar e controlar o diabetes e o pré-diabetes, até sentirem melhora na cicatrização das feridas. Só falta agora então uma boa promoção. Simone separou o que para quem nos acompanha? Aí deixa comigo, ó, anotem o telefone 0800 729 2322 e para as 50 primeiras pessoas que estão decididas a lutar contra o diabetes terão 60% de desconto e pode pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito. É muito importante, gente, essa decisão de tratar e também prevenir o diabetes. Ligue agora, 0800 729 2322, um produto exclusivo eleva a vida.